Olá, meus caros, vamos a minhas histórias, os meus relatos. Nessa oportunidade eu quero falar de uma temática muito imprescindível, necessária, importante, que é o bullying. Bullying, que é, obviamente, do inglês, mas quer dizer intimidação, provocação, né? E exacerbada. Não é aquela brincadeirinha, entre aspas, de mau gosto, é algo que vai muito mais além, que traz violência ao semelhante, à vítima, etc. E eu passei muito por bullying e tem, obviamente, um motivo para eu passar o bullying. Não que eu criasse o bullying, mas indiretamente acontecesse isso, né? Pois bem, o primeiro bullying que eu lembro ter passado por conta, talvez, da gordofobia, que eu sempre fui um pouquinho cheinho, foi lá em meados de 96, talvez, 95, 96, quando eu tinha 6 a 7 anos, ou 7 para 8 anos. É quando o sujeito pegou um canivete, veja bem, um canivete, e saiu na hora do intervalo, o recreio que se chamava, e disse assim: vamos furar o gordinho. E eu corri os 10 ou 15 minutos do intervalo para que eles não viessem me furar. Fui na secretaria, a diretora até conhecia minha mãe e tal, não deu a mínima, não deram a mínima, e eu fiquei lá dizendo: olha, ele quer fazer alguma coisa contra mim. E ele ficava ali na porta e nada aconteceu. O que acontece? Mais tarde, no outro dia, encontrei um canivete em casa, coloquei dentro da mochila e eu disse: agora, se ele me furar, eu furo ele. Quer dizer, você vê o tamanho da problemática. Violência gera violência. E a sorte é que minha mãe fazia a vistoria na mochila e viu. Por que tu estás usando aí, então, um canivete? Não, é porque precisa. Eu até menti, né? E você vê, uma criança de 6 para 7 anos ou 7 para 8 anos. Não, mas para que não precisa, não está na lista escolar, porque canivete? Aí foi apurando. E até uma boa ação, né? Algo interessante de uma mãe mesmo. E descobriu que eu estava sendo ameaçado. Aí ela foi lá na diretoria, chamou a atenção e tal. Aí foi atrás do moleque e tal, disseram que era para fazer. Ele não fez mais, mas continuou me ameaçando. Porque naquele tempo era algo muito precário, né? Era algo que realmente as professoras nem tinham formação acadêmica, né? Uma época, né? Claro que outros anos era muito mais precário ainda. Eu me recordo da minha avó dizer para mim que na época dela de estudo se fazia tanta selvageria, crueldade, ao ponto, por exemplo, das próprias professoras, na hora de dar castigo, colocar crianças debaixo de um assoalho, né? Ou de uma casa de madeira em castigo. E uma dessas crianças que sofreram o castigo, tinha uma cobra, mordeu e matou a criança. Para você ver o tamanho da psicopatia, eu já digo isso mesmo, da psicopatia de determinados pseudos professores. E era uma época, isso nós estamos falando lá de 1930, na época da minha avó, 1920 e pouco. E em 1990 também não tinha muita selvageria, assim, era régua de 1 metro para dar na carteira, era cheirar a parede, castigos assim, psicopatas, né? Porque a Bíblia nos diz para repreender a criança que ela não vai fugir do caminho do Senhor com a vara, mas a vara pode ser vara simbólica, né? A própria voz não precisa fazer alguma coisa muito lamentável com violência, deixar o couro, né, o corpo em vergão, violar a pessoa, ter pai que já deu até em filhos, ou pais que já deram que até matar, que extrapolaram todos os limites. Outros respondem processo por lesão corporal e por aí em diante. Isso é lamentável. Então, o bullying é algo terrível e melhorou a partir daquele caso lá do Rio de Janeiro, em Realengo, se eu não me equivoco, em 2011, do rapaz sofrer bullying, pegou lá uma arma e matou professoras, matou alunos, gente inocente, né? Porque a pessoa sofre, querendo ou não sofre. Aí não tem amparo, já não tinha uma família estruturada, já não tinha apoio familiar, não tinha apoio emocional e tal. O sujeito é passivo disso. Aí criaram uma lei em 2012, a lei contra o bullying, que faz parte da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, do MEC e tal. Criaram aí uma lei, né, para falar em sala de aula e tal. Eu não sei como é que está hoje, mas eu ainda creio que ainda existe, porque do jeito que acontece, a forma como está a escola precária, muitos alunos numa sala de aula, isso é algo suscetível a acontecer. As crianças e adolescentes estão vulneráveis a isso.
Então esse foi o meu primeiro bullying. E depois a questão do bullying é o seguinte: você sofre também quer fazer no próximo, né? Eu também comecei a fazer. O camarada batia em mim, eu também reagia, né? Porque também você vai ficar saldo de saco de pancada, também não adianta. Eu me recordo de um camarada que até a mãe dele era minha madrinha, né? Madrinha de catolicismo, batizado, mas eu não fiz a primeira comunhão, não fiz nada, nunca fui católico praticante. Uma vez eu estava na casa do avô dele, ele pegou e começou a me dar pontapés e socos do nada, disse: sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Isso eu já tinha 13 anos. Eu peguei ele na rua. Olha, se ele não me tirasse e não fosse um livramento de Deus, sinceramente eu tinha matado ele. Por pouco que eu não matei. Porque eu comecei a dar-lhe socos e pontapés no meio fio. E olha, ele ficou cheio de lesões, de hematomas. E olha, a luz do evangelho é quase isso mesmo. Porque não que Jesus ou Deus defenda a violência, mas Jesus, quando era provocado, ele dava, né? Ele dava ali o seu chicote, no mínimo, verbal. Ele nunca levava desaforo para casa, né? E quem é educado por religião e por pessoas que não têm conhecimento bíblico, diz: você tem que tolerar, você tem que sujeitar, você tem que pedir para que haja paz, você tem que ser paz e amor. Vai ser paz e amor com um troglodita, não vai procurar o seu direito, não vai buscar isso que eu podia até ter feito com esse camarada aí, fez isso, procurado os pais para serem responsabilizados por aquilo que estava fazendo, porque querendo ou não, era uma coação a mim, né? Era uma ameaça, e ameaça é crime. E uma ameaça até com certo risco. E então, à luz do evangelho, você pode fazer sim, você tem meios para recorrer à justiça, falar com o pai para resolver. Se não resolver, se você tiver como, pelas vias de fato, resolva, pelo menos para se defender. A autodefesa não tem pecado algum. O pecado é você deixar os outros te matar. Você não é agora um mártir, você não é Jesus Cristo que passou o que passou. Nós estamos numa outra configuração de sociedade. E isso tem que ser dito, porque tem muitos cristãos que não entendem isso, né? E aí prega para o filho ficar neutro, relativizar, e o filho sofre, apanha, é abusado, né? É por isso que acontece abuso nas igrejas, porque não, o filho está inventando. Minha avó, uma certa feita, disse que tinha uma menina que ia confessar com o padre, e a menina confessava para a mãe que o padre estava molestando ela, e a mãe não acreditava. A mãe só foi acreditar quando a menina ficou grávida. Quando a menina foi grávida, ficou grávida. É interessante isso. Passa aquela sensação de ser santa, a mesma coisa que professor, o que vale a voz de professor, né? O que vale é a voz de ambos. Bom, aí voltando aqui, eu sofro mais outro bullying lá com meados de 2000, 2001, quando eu tinha 10, 11 anos. Esse talvez foi o mais terrível, ao ponto de até a própria professora fazer bullying comigo. E depois ela dá com os burros na água, porque a minha mãe começou a lecionar pela CT, né, pelo aquele sistema da CT, caráter temporário, né, admitido em caráter temporário. Aí parou-se. Aí o que eu percebi? Percebi que a questão do fato de eu ser pobre, de eu não ter um pai, que eu não fui criado com pai e mãe, a minha mãe sim, mas mais com meus avós, isso realmente pesa. Porque talvez eu tivesse pai, fosse rico, eu não ia sofrer bullying. Se sofresse, os professores tudo iam defender, né, a nobre causa, né, até para se destacar e ter algumas benesses, receber alguns presentes. Essa é a grande verdade. E por isso eu entendo a dor dos pobres necessitados, eu entendo a dor de todo mundo, porque eu passei por isso. Às vezes eu fico analisando, o camarada está nas drogas, não deve ir, não justifica ir, mas a gente consegue compreender, diferente de um que tem tudo e se entrega para as drogas, um rico, um filhinho de papai, que aí esse mesmo que eu não consigo, de fato. Claro que a gente, à luz do evangelho, se ele aceitar um dia a Cristo, a gente compreende, a gente tal. Agora, eu não consigo defender esse camarada não, né? E muito menos se aliar com ele. E eu tenho essa versão, aí muitos vêm aqui no canal: você é de direita, você é de esquerda. Não tem nada de direita e esquerda não, eu falo a realidade. Falo a realidade, né? A gente se sentiu muito na pele. E a gente sabe que é tudo uma hipocrisia, com relação até mesmo à escola. Só para você ter uma ideia, tinha um colega que ele era filho de um delegado. E o filho de delegado tem ali os seus privilégios. Até a palavra privilégio interessante, eu estava vendo o Caio Coppola dar a definição, é direito privado, ou direito de privacidade, a própria tradução da palavra etimologicamente falando. E é isso mesmo, essa gente da elite tem esses privilégios. O camarada roda,
né? Quer dizer, não passa de ano, precisava tirar 6, tira 2, e a professora passa ele, dando 4 pontos. Eu, noutra oportunidade, precisava de meio ponto, também deram. Então você vê a diferença, como o pobre necessitado, sem pai, com às vezes uma família um pouco desestruturada, ainda que tenha avós ou outra configuração de família muito interessante, como foi o meu caso, muito boa, não serve porque não é pobre, não tem pai, se vê, não vem reclamar, não participe e tal. Aí a mãe era um pouco vergonhada na época, também não participava de reunião. Depois, como professor, a coisa melhorou. Então é só para você ter uma ideia de como funciona a coisa. Depois teve outro momento também que eu sofri bullying, mas aí já era por conta da minha psicopatia, vamos dizer assim. Aí com 16 anos, porque eu perdi meu avô, fiquei meio traumatizado. Era para ter parado de estudar naquele ano, ou pelo menos dado uma pausa para me tratar psicologicamente, ou por meio de terapia. Eu não fiz, aí fui para aula, aí tive algumas complicações até mesmo lá dentro. E aí, num dado momento, eu tinha me apegado mais com Bíblia para tentar atenuar aquela síndrome de pânico, depressão, melancolia, tanatofobia, medo da morte, etc. E eu me apeguei à Bíblia, né? Eu peguei a Bíblia e ia para a igreja. Aí comecei a orar e tal, e recebi o dom de línguas. E numa vez dessa eu falei línguas dentro da própria escola. Mas por que eu falei? Não é simplesmente para querer me aparecer, que eu tinha o dom, ou que eu era agora o santo, arauto da verdade, mensageiro da verdade. Não, era para atenuar aquela dor que eu estava tendo ali. Eu estava tendo algo relativo a síndrome de pânico, palpitação no coração, sudorese, parecia que eu não existia, transtorno dissociativo, né, que se chama, e tal. E aí comecei a orar e orei em línguas e resolveu na hora, né? Mas aí eu não percebi, tá bem na hora do final da aula, que tava com gente ainda, começaram a rir, a zombar e tal, mas foi pro meu benefício. E alguém começou até querer saber o que era isso aí, foi lá atrás. Eu não sei como é que está agora nessa turma, mas fato é que ali eu sofri um pouco, mas eu já não dava tanto bola, porque eu já estava no outro mundo, estava no mundo da psicopatia. E quando o cara está no mundo da psicopatia, está anestesiado, porque o que vem só na cabeça é a morte, vou morrer, vai acabar tudo, é isso, é aquilo que eu... Mas isso é tudo decorrência também desse sofrimento lá, dos bullying atrás, né, se for analisar, e também da própria revolta que eu tive por não ter pai. Enfim, o cara sofre com isso. Dizer que não sofre é de fato ser um mentiroso, e não é auto-vitimização, não é coitadismo, não é nada, é constatação. Passa o que eu passei, aí você vai dizer exatamente alguma coisa, né? Então não seja hipócrita. Porque o camarada que fala, vitimização, mas o cara tem um papaizinho para dar tudo para ele, né? Um papaizinho, né? Para ser advogado, para ser médico, é um carrinho do papai com 18 anos, né? O pai dá o exemplo, tem isso, tem aquilo. E o necessitado tem? Claro que a gente não deve colocar isso como uma barreira para o resto da vida, mas que fica a sequela, fica. E geralmente quem abandona a filha é quem tem pai, né? Porque o meu tinha pai, tinha mãe, tranquilo. Quer dizer, eles não eram separados, uma família normal, e ele fez isso. Fez isso porque é sacana, porque não tem amor ao próximo. Essa é a grande realidade, E sem falar que quis até me abortar, por isso que eu sou contra o aborto também. É a grande realidade. Aí ninguém sabe, as pessoas não sabem o que o outro passa, né? Aí fica criticando, coitadinha, isso, aquilo. Mas passou alguma coisa, poxa. Nada acontece do nada. Tudo tem um motivo, toda causa tem um efeito. Toda a procedência tem algo anterior. E os pais cuidem bem dos seus filhos, né? Porque a Bíblia diz para não irritar os seus filhos, né? Isso as igrejas também não pregam, né? Só pregam que o filho tem que obedecer o pai, né? Aí o pai é um pai tirano, é um pai sacana, ou omisso, ou um pai e uma mãe também, porque tem pai e mãe, né? Abandona um filho aí, faz uma série de coisas totalmente equivocadas à luz do evangelho. Aí o filho tem que obedecer o pai, mas pera lá, o pai também tem que ir, o pai e a mãe tem que fazer o seu papel, cumprir o seu papel, não irritar o seu filho. E quando irrita o seu filho, o filho está aí, é vulnerável a drogas, vulnerável à psicopatia, à depressão, a série de outras coisas, ou malefício. E eles acham que diante de Deus, eles não vão pagar o que eles estão fazendo. Essa é a grande realidade. Determinados pais que fazem isso, bem como filhos, que o pai é bom, a mãe é boa e o filho não dá valor, também tem isso, né? E graças a Deus que meu pai verdadeiro, Deus, né, me ajudou nesse sentido aí. A fé ajudou muito. Eu tinha como figura paterna meu avô, e Deus ajudou muito nesse sentido. Agora espero que um dia esse que me desprezou a vida toda e ainda
mente, dizendo que não. Caia em si, se arrependa e que Deus salve a alma dele. Que realmente eu não teria coragem de fazer um filho. Aliás, eu acho que eu até morreria por um filho. Fazer um filho e desprezar como se não tivesse nada a ver. Que a questão não é dinheiro, a questão é amor. Um pai com amor, ele faz tudo. Tem pai que nunca tinha nada, pai e mãe não tinha nada, mas trabalharam, ajudaram o filho. Mas foram construindo tudo a partir do amor. Agora um sujeito pode ter o rio de dinheiro, mas não tem amor, não adianta nada. É um avarento, é um carnal. Enfim, já estou até desabafando muita coisa aqui, mas é a grande realidade, é só para você entender como funciona a coisa. Alguns relatos pessoais que servem para as pessoas também, que sofrem por isso. É claro que a gente não pode, como já disse, ficar à mercê desses sofrimentos. A gente tem que evoluir, tem que tentar atenuar essas dores que existem, né? Não vão sair da nossa alma, da nossa psique, é assim tão fácil, mas é necessário lutar, né? E seguir em frente e avante. Agora, com relação ao bullying, né? Intimidação, lute aí os pais que são pais de verdade, cristãos, lute pelo filho, para de fato cuidar dele para ele que não venha sofrer nada nesse sentido. Não sejam pais omissos, mas sim presentes. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.